Florescendo Ser. Um aconchegante espaço criado para facilitar a autocura apresenta Conversando com o Florescendo Ser. Apresentação: Dan Santos, Nivanda Maria e Otoniel Siqueira. Olá, boa noite a todos. Boa noite, queridos internautas. Vocês estão assistindo Conversando com o Florescendo Ser. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nesta edição desta noite, vamos falar sobre medicina de família e saúde mental. Hoje é quinta-feira, dia 18 de março de 2021. Agora são 20 horas. Gostaria de falar alguma coisinha aqui, parabenizar novamente todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, que foi no dia 8 de março, e dizer que continuamos nesse mês de março uma promoção especial só para as mulheres, de 30% em atendimentos de mesa radiônica, Light Healing e Reiki, e todos podem ser feitos à distância. Bom, eu sou o Otoniel Siqueira, uma boa noite para todos vocês. Temos aqui de baixo Nivanda Maria. Boa noite, Nivanda. Você está muda, Nivanda? Olá, boa noite. E temos aqui do meu lado o Dan Santos. Boa noite, Dan, tudo bom? Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Nós três formamos o Florescendo Ser, um aconchegante espaço criado para facilitar a autocura. Você está no lugar certo. Pode mandar as suas perguntas sobre o assunto de hoje, medicina de família e saúde mental, e fazer comentários através do chat no Facebook. Compartilhe essa live aqui com seus conhecidos, seus amigos. Conheça todos os nossos outros canais e contatos no link que está passando aqui embaixo, que eu já deixei aqui no chat. Lá vocês encontram todos os nossos contatos, links das nossas redes sociais e os cursos oferecidos pelo Florescendo Ser. Bom, chega de falar, vamos lá, Nivanda, é com você. Pois é, boa noite a todos, boa noite a todas. A gente está vivendo um tempo muito interessante, não é? É o tal de fecha tudo, abre tudo, e os números aumentando, e quarentena, enfim. Por isso nós escolhemos esse tema, porque nós acreditamos que o mais importante, principalmente em tempos de mudança, é o conhecimento. Então, chega de informações desencontradas, chega de fake news, chega de tudo isso. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante com quem entende do assunto. Vamos falar de saúde. Vamos apresentar o nosso convidado. Nosso convidado, ele é médico de família e comunidade, fez residência médica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, da USP, é médico no setor de atenção primária do grupo Notre Dame Intermédica, médico plantonista do Hospital Metropolitano e também está trabalhando na área de saúde mental. A especialidade dele não é muito comum. Olha, gente, eu conheço até mesmo algumas pessoas que eu conversei e que disseram, olha que interessante, eu nunca tinha ouvido falar. Ele trabalha com medicina de família. Olha que tema maravilhoso. Com vocês, uma pessoa que é muito especial, é um grande parceiro de vida, é alguém por quem a gente tem um carinho muito grande, que é o doutor Vitor Eduardo Amarante Cruz. Ai, que delícia! Boa noite, doutor Vitor. Vitor, meu lindo! Boa noite, gente. Boa noite, Dan. Boa noite, Nivanda. Boa noite, Tonel. Eu que agradeço a presença que está aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. E vamos conversar um pouquinho aí, tirar um pouco de dúvida de medicina de família, aproveitar essa época também de
pandemia, falar de saúde mental e explicar um pouquinho como a medicina de família envolve um contexto geral de todo mundo no dia a dia, né? É isso mesmo. Agora, Vitor, vamos começar explicando para todo mundo o que é essa especialidade da medicina de família. Bom, a medicina de família não é nova, já é uma coisa que tem muito tempo atrás, e ela se foca em alguns princípios que são da atenção primária na saúde, tá? O que seriam esses princípios? Eles vão pensar, os princípios norteiam a prevenção de doenças e promoção à saúde, através do atendimento no paciente focado numa forma continuada, que é a longitudinalidade, e também a presença centrada no indivíduo, né? Onde você vai avaliar o paciente como um todo, não só a sua doença. E ainda mais avaliando o contexto onde ele está inserido, o contexto da sua sociedade, como ele vive, hábitos diários do dia a dia, sua religião, cultura e também fatores econômicos também do paciente, tá? A medicina de família ela é uma especialidade médica, com todas essas questões que eu expliquei da atenção primária na saúde, e ele tem também uma questão de humanização, é uma questão de humanizar o atendimento. Você vai estar junto com o paciente, explicando para ele, mostrando para ele todo o acompanhamento, não só forçando um atendimento diretamente. Tá? Então, para explicar um pouquinho da medicina de família, eu queria falar rapidinho aqui como que ela surgiu no Brasil, né? Ela começou em 1979, ela começou como medicina geral comunitária, não tinha ainda o nome medicina de família. Isso foi para suprir essas carências de atenção primária que tinha no país, o atendimento para os pacientes, pois o Brasil sempre teve uma forma de tratar de uma visão hospitalocêntrica na saúde, onde o foco era o hospital e os especialistas, tá? Dessa forma, ela vai formar a questão de tem uma carência, está precisando disso, onde a gente vai achar? Vamos trabalhar em atenção primária. Então, essa residência foi formada nessa data. Em 1981, ela foi oficializada como residência médica, tá, para atendimentos. E com a Constituição de 88, teve a criação do SUS, onde tinha a visão de saúde para todos. E dessa forma, com a criação do SUS, em 1994, foi criado o projeto que chamava Programa de Saúde da Família, hoje conhecido como Estratégia de Saúde da Família. Dessa forma, se abriu um mercado, um mercado e uma oferta de atendimento para a população que estava uma demanda reprimida de pacientes na atenção primária, que não sabiam como organizar. E aí tem a questão do médico que vai trabalhar nessa parte, mas não tem uma especialização para isso, devido àquele furando daquele fator hospitalocêntrico que é formado os médicos no Brasil antigamente. Então, em 2001, ela é oficializada como Medicina de Família e Comunidade, e aí norteando essas questões de humanização, atendimento integral, prevenção e promoção da saúde também, né? É um geral que a gente trabalha na medicina de família, sempre uma visão de um todo, não só uma doença específica, e aonde o paciente está inserido, que é importante também. Que legal isso, hein? Nossa, e é antigo, hein? 1994, né, cara? É, que o programa começou em 94 e aí veio suas alterações, mudanças, então tem um atendimento nessa visão, essa atenção primária de prevenção, promoção, um cuidado integral do paciente, não tinha no país, então estavam como a gente fazer isso daí? Então essa forma foi que eles criaram, então o programa veio, né? Às vezes de uma forma não muito organizada, com médicos que não tinham essa visão, e aí a carência em produção, aí surge a residência de medicina de família e comunidade. Que legal. E diz para mim uma coisa. Da Miriam, Daniel, você coloca aí, vamos compartilhar. Aqui, ó. Todos os profissionais da saúde deveriam se especializar no atendimento humanizado. Exatamente. Isso é fundamental, é principal, né? Muito importante. Agora, antes eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes eu queria saber, assim, você falou que assim, em 94 isso foi oficializado nas... O programa de saúde da família. E nas escolas de medicina também? Não, nas escolas de medicina foi um pouco depois, que aí, conforme essa demanda, as faculdades começaram também a ter na sua grade curricular a disciplina de medicina de família e comunidade. Tá, porque... A minha faculdade mesmo a gente tinha no cronograma medicina de família e comunidade. Então, a gente começou na faculdade, tinha dentro no internato, que é a hora a gente está atendendo os pacientes, no final a gente tem esse atendimento com os pacientes dessa forma.
Tá, porque eu lembro que quando eu era pequeno, a gente tinha um médico que era o médico da gente. Na Isso. verdade, eu sou do Aham. interior, né? Não sou de São Paulo, então não sei como é que funcionava isso aqui. Eu sei que você também é do interior, né? Então a Sou de gente Andradas, tinha, sou né? de Minas. Eu sou de São Sebastião. Eu sei que tinha Aham. na cidade ali o doutor que a gente ia, era aquele médico que a gente ia. Tinham outros, mas a gente ia aquele, outro pessoal ia no outro. Então, aquilo já era um médico de família? Antigamente Já era era um assim? médico de família. Uhum, sim. Era. Antigamente tinha muito esse médico que cuidava de todo mundo, ele avaliava, e conforme teve as questões das mudanças de trabalho, de especialização médica, foi fugindo um pouco essa visão do médico de família. Até que, conforme a demanda veio aumentando muito na sociedade, como estava muito especialista, e aí falou, precisamos dar um jeito. Aí foi criada a medicina geral comunitária, que passou depois a ser medicina de família e comunidade, para Tá. organizar melhor esse desenvolvimento dos pacientes em si. Que legal. E aí vem O minha pergunta. atendimento. Por que que você, Vitor, escolheu essa especialidade médico de família? Diz pra gente. Bem, Isso é bem importante, né? Porque é uma escolha, né? Não é que assim, sim, vou por foi. essa que é mais fácil. Porque tem gente que fala assim, vou fazer esse daqui que é mais fácil, precisa de menos nota, né? Na verdade, quando eu fui para a faculdade, eu queria ser médico desde pequeno, falava que ia ser médico, mas sim, não tinha nada de médico. Eu falei, vou ser médico e sempre fui, a ideia de médico continuou. Só que eu sempre gostei muito das áreas de humanas também. Então eu falo que o que me ajudou a passar no vestibular foi a parte de humanas, porque eu ia muito bem na humanas, era um certo diferencial que a gente conseguia na hora da nota de passar na prova da faculdade. Então, na faculdade, a gente via cada especialização. A única coisa que eu tinha certeza que eu não ia ser cirurgião, porque eu nunca tive essa parte de visão para cirurgia, eu nunca fui muito, mas a clínica médica sempre gostei bastante de entender. E como a gente tinha na nossa faculdade, eu fiz a faculdade em Santa Catarina, na Universidade do Vale do Itajaí, a gente tinha disciplina de medicina de família desde o começo do curso. E quando o curso foi formado, tinha essa visão do médico generalista, era bem interessante isso daí tudo. E aí a gente foi tendo as aulas, com a grade curricular normalmente. Chegando no internato, a gente teve os pacientes na medicina de família. E a gente tinha um ambulatório dentro da faculdade. E aí o professor chegou um dia e falou para mim, Vitor, tem um paciente aqui para te atender agora, está marcado, você vai atender ele para mim. Só que é o seguinte, a consulta é um pouquinho diferente hoje. Eu falei, como é que vai ser, professor? Não, você vai lá atender ele, só que você não vai levar nenhum checklist nosso da faculdade. Eu falei, opa, como assim? Não, Vitor, você vai tirar uma história, você vai conversar com ele e passa o caso para mim. Eu falei, mas sem nada? Sem nada, não. Leva um papel e uma caneta, você anota o que for mais importante. Fui para a consulta. Digo que foi um caos, né? Vamos dizer. Você estava em que ano? Eu estava já no quarto do quinto ano, que é o final, que a gente vai ter na parte prática, né? Na faculdade, você tem os ambulatórios. E aí, nisso, a gente sempre tinha aquela escola de tudo certinho, disciplina, tem aqui o checklist para você preencher. Então, você tem uma certa anamnese estruturada do que você vai perguntar para o paciente, já focado. Ele falou, aqui é medicina de família, vamos lá, conversa com ele. Eu falei, professor, mas e agora? Não, vai lá, conversa. Fui, fiz a conversa, fiz a entrevista. Foi meio caótico, porque eu um pouco perdido, não sabia nem, às vezes, como me organizar sem aquele papel na mão. Teve a conversa, tchau, professor, vamos discutir a história aqui junto. Consegui pegar o que eu consegui de informação. E na hora que a gente foi discutir o caso, aí uma coisa, eu cheguei na sala, o professor, sentei na mesa como médico, paciente do lado, o professor sentou do lado do paciente, falou, e aí, senhor José, tudo bem com o senhor? Doutor Heitor, tudo bom? E os dois conversando como se fossem melhores amigos. Falei, caramba, o negócio aqui é um pouquinho diferente, né? Aí eu entendi toda a história do senhor José, a questão da hipertensão que ele tinha, como que era o tratamento dele, de uma forma um pouco sem aquela questão direcionada do pergunta-resposta, pergunta-resposta. A gente deixava o paciente falar com a gente, né? Ele comentava o que ele queria também. Então, isso daí me ajudou bastante para ajudar nessa questão de definir. Gostei muito, achei super interessante. Participava de reuniões deles, participava junto, uma matéria que eu acabei gostando um pouco mais na faculdade. Sempre tendendo um pouco para a medicina de família e também clínica médica. Aí, quando eu fiz a residência, eu falei, vim para São Paulo, comecei a trabalhar em hospitais, na época, e nessa época que estava trabalhando, tinha uma colega de plantão que também queria medicina de família, achei interessante, falei, vou prestar. Passei na prova de medicina de família na Universidade Federal de São Carlos e cheguei para lá, que aqui na USP eu não tinha feito a prova. O que eu fiz? Fui para São Carlos, já estava quase um mês em São Carlos, me ajeitando, na casa de um amigo que deixou a gente lá para poder... Me hospedou, um amigo lá de Andradas, me hospedou um tempo.
Aí nisso teve aqui, essa amiga me avisou, Vitor, vai ter vaga, vai ter vaga em medicina de família, você quer vir fazer aqui? Vim fazer a prova em São Paulo, passei na USP, e aí pensei, bem, aí tá toda a questão que eu precisava, né? Vim para cá, meus pais estavam aqui, minha família, tem meu tio mora aqui, vocês também estão aqui, que já eram conhecidos meus desde a infância. Eu tenho bastante vínculo aqui, vou vir para São Paulo. Aí vim para a residência, achei muito interessante, aprendi muito e estamos trabalhando com medicina de família até hoje. A gente, um tempo, fiquei mais em pronto atendimento, mas sempre resgatando essa parte de humanização do atendimento, visão geral do paciente. E aí, agora estamos de volta trabalhando com medicina de família também nos ambulatórios. Foi nessa historinha da medicina de família que aconteceu comigo. A Miriam falando que ela deixava o paciente falar. É isso aí. E aí, sim, Vitor, eu tenho uma pergunta. Quando a gente fala da medicina de família, a gente está falando de o atendimento de um profissional, mas que atende a um núcleo familiar, né? Isso. Nesse núcleo familiar, podem acontecer várias situações onde cada um precisa de uma especialidade. Então, conta para a gente o seguinte, como acontece a ação das equipes, dos multiprofissionais, no acompanhamento das pessoas? É assim, a medicina de família, a gente fala que a gente vai avaliar, não tem uma faixa etária, né? A gente atende o paciente do nascimento até a velhice. Então, a gente vai trabalhar com todas essas áreas. A gente faz a puericultura da criança, a gente também trabalha na parte de atendimento de gestante, a parte de adolescente, as doenças crônicas, a parte de saúde mental, que tem uma certa demanda enorme para a rede pública, também tem pacientes que têm um dia, grupos, Sim. Então a gente trabalha com isso tudo. Então, quando teve essa questão a residência, ela tinha o médico focado nessa visão geral, e a gente tinha no tratamento o grupo de medicina de família, que tinha também as unidades de saúde, que tem essa equipe específica. Tem uma enfermeira, que é daquela equipe, do grupo, essa enfermeira é junto com o médico para atender esses pacientes. Tá? Tem também os auxiliares de enfermagem, que também ajudam na equipe de enfermagem, e os agentes comunitários. Tá? Os agentes comunitários que são uma peça fundamental para a medicina de família. Eles que trazem para a gente a história do paciente, eles moram naquela comunidade onde o paciente está inserido, e a gente tem um número de famílias que são adscritos naquela região, tem o cadastro, e a gente faz todo o acompanhamento. Então, essa equipe multiprofissional, você vai trabalhar com tudo quanto é trabalho junto com eles. A gente vai organizar o atendimento geral do paciente, as visitas domiciliares, também, que é um ponto muito importante da medicina de família, porque você atender o paciente no consultório, você está no seu ambiente, onde está tudo certo, você orienta o paciente, conversa, e aí, na hora que você chega na casa dele, você vê que é uma história totalmente diferente do que você tem dentro do consultório. Isso nas visitas domiciliares a gente via muito, o paciente que a gente era um hipertenso, a equipe inteira, na consulta, ele me falava que estava fazendo a dieta, tomando remédio de forma correta, e aí, na hora da visita domiciliar, mudava um pouco a história, porque aí ia eu com a enfermeira e o agente comunitário, doutor, ele não faz isso não, seria essa equipe multidisciplinar ajudando muito nessa questão. Então, o que ele chegava? A hora que eu ia na visita domiciliar, eu chegava na casa dele, via que a estrutura não era adequada para ele, era um paciente que tinha um certo déficit de questão de leitura, então ele não conseguia entender os remédios às vezes, a gente fazia formas dele estar entendendo. Tinha um paciente que ele tinha dificuldade para tomar um remédio porque não sabia o que era manhã, tarde e noite. A equipe da enfermagem, junto com a gente comunitário, fez um esqueminha que, assim, quando colocava um solzinho para tomar de manhã, uma lua para tomar à noite, quando tinha para tomar na hora do almoço, era um prato de comida e deixava os remédios arrumados para ele. Tinha o cuidado dos familiares também, né? Então, essa questão, é um trabalho multiprofissional, a gente acaba trabalhando junto. Isso tem também assistente social na rede pública, a gente tem também, junto com isso, tem psicólogos, né? Tem também outras formas de terapia que o paciente pode estar procurando e que tudo que for para ajudar no bem-estar dele e humanizar esse atendimento é que a gente acaba ajudando nessa questão. Né, Dan? Isso que a gente foca bastante. Então, bacana. Isso ajuda muito a gente trabalhar melhor. Uhum. Ô, Vitor, deixa eu só perguntar mais um detalhe que me ocorreu assim, mais uma curiosidade. Eu acho extremamente importante essa questão de ter o médico da família, porque aí vai entender não só o indivíduo, mas principalmente as relações do indivíduo no meio onde ele vive, né? Uhum. E isso é disponível para toda a população, porque, por exemplo, quem está nos assistindo aqui, puxa, que bacana, eu gostaria de ter um médico da família, o governo proporciona isso, como é que as pessoas fazem para se cadastrar, para ter esse benefício?
Então, isso é a questão. O médico de família, ele está locado na unidade básica de saúde. A questão, você se cadastra, tem o endereço, eles têm equipe, o agente comunitário vai passar nas casas, fazendo o cadastro, oferecendo. Se a pessoa quiser o cadastrar, ele vai fazer o cadastramento. Outra forma de cadastrar é ir até o UBS do bairro onde a pessoa está e saber se tem outro tratamento se tem equipe de saúde da família. A gente tem as UBSs que são tradicionais e as UBSs que são também modelo saúde da família. A tradicional é aquele esquema antigo, tem o clínico, atendimento, a consulta agendada e não tem esse atendimento. A UBS, com a equipe de estratégia de saúde da família, faz esse atendimento que a gente fala, toda a questão. O que às vezes emperra um pouquinho aqui com a gente no país é essa visão dos médicos, que às vezes tem médico que ele entra na medicina de família, como um intervalo que ele está entre uma residência, fazendo uma especialidade, e não dá continuidade nisso. E a questão também da forma de trabalho de cada um, a estrutura de trabalho também interfere um pouco, mas na UBS tem as equipes estão completas, em maioria dos casos, às vezes pode estar faltando, aí a demanda, tudo isso daí também envolve bastante. Na UBS, e os convênios também, eles estão agora tendo essa parte de medicina de família também. Quem tem convênio, ele tem um agendamento com o médico de família, que é o médico que vai estar dando todo esse suporte, o convênio tendo essa parte de psicólogo, de fisioterapia, que é o que o convênio disponibiliza com o paciente, ele vai ter o médico da família, que pode ser agendado consultas, alguns convênios já tem esse médico, a maioria já está tendo já, então você passa com o médico de família, ele vai fazer essa avaliação toda, né, que como funciona esse atendimento, ele vai fazer uma avaliação geral do paciente, e se precisar do especialista, ele vai dar seguimento, senão ele mesmo já faz todo o cuidado e conforme o paciente necessitar, direcionando para as equipes multis dentro do próprio convênio. Então, o convênio viu de uma forma de também reduzir custo também, né? Porque senão, cada hora passa com o médico, é um exame diferente, é uma mudança que tem. Então, isso tudo, eles direcionam para reduzir custo e dar uma visão melhor para o paciente. Uma coisa que dá para trabalhar junto nas duas formas, tanto no público quanto no particular. Hoje mesmo eu trabalho na Intermédica, eu trabalho no centro clínico da Lapa, lá é a unidade que eu atendo, eu trabalho como clínico na atenção primária, então os pacientes passam comigo, quando ele precisa de uma avaliação do especialista, ele vai passar primeiro comigo, a gente vai conversar, ver a história e vai direcionar o paciente, ele tem arbítrio de escolher outro médico, passar, como ele tem o direito, mas a gente tenta focar nessa questão de conscientizar o paciente a trabalhar dessa forma, né, e a gente tem o atendimento também, não só no público, o médico pode atender particular, pode fazer visitas domiciliares, isso ele pode tratar de qualquer maneira, ter o médico da família. A gente tem, e nessa forma de trabalhar para uma visão geral do paciente. Isso cresceu muita vez agora, as residências de medicina de família aumentaram bastante, teve até reportagem esses dias que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família divulgou que tem um número mais alto de médicos de família, a procura foi muito grande nos últimos anos. E isso deixa a gente contente que é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Bem legal. E tem gente perguntando aqui, ó, Doutor Vitor, qual a região que você atende? A Mazé Lima, quer saber onde é que você atende? Hoje eu estou atendendo... Oi? Pode falar. Eu atendo na rede pública, hoje eu não estou atendendo na parte do convênio da Intermédica, e tem também o atendimento que eu faço particular também. Tem o atendimento que a gente faz também particular com os pacientes. Na região que a gente trabalha. E a Thaís aqui falando, a Thaís Amarante Cruz... provavelmente irmã do Vitor, Eduardo, né? Muito interessante, importantíssimo esse atendimento multidisciplinar, verticalizando a relação paciente-médico. Que legal, que legal. Pode falar, Lívia. Não, eu ia dizer que, para a pergunta da Mazé, que tem o WhatsApp, esse WhatsApp do Vitor que está passando aí, né? É onde você pode ter informações onde ele está atendendo, né? De uma forma mais... Isso. Agora, WhatsApp... Perdão. Então, quando a gente estava conversando, antes do nosso esquenta, você comentou que da equipe multidisciplinar e tal, você ia comentar de um caso. Você vai compartilhar com a gente agora? Do caso? Vou comentar, sim, vou comentar. Então, assim, até para a gente puxar esse gancho que a gente falou, que a gente ia falar um pouquinho de saúde mental, né? Para não a gente organizar, a gente vê que essa parte da medicina de família, igual eu falei, a gente atende o paciente a hora que ele nasce até o momento da velhice, a hora que ele morre também, a gente tratava para dar o apoio para a família, tudo isso. Então, a gente vê que os atendimentos na medicina de família também tem um grande índice de saúde mental, que ele está, hoje em dia, bastante evidente,
e a gente acha que saúde mental é só depressão e ansiedade. Não, tem muita coisa que é importante do médico de família já detectar no começo, né? Seria o quê? Seria ver a questão, o exame do estado mental do paciente, que, como o paciente é, qual a capacidade que ele tem de entender, o grau de instrução que ele tem de escolar também, isso influencia muito para a gente poder trabalhar essa parte de orientação, tá? O risco do paciente desenvolver o transtorno psiquiátrico, um transtorno mental, é bastante importante pelos questão de vulnerabilidade, exposição que ele tem no dia a dia. Os transtornos mais graves, um paciente que tem uma esquizofrenia, que tem um surto psicótico, que vai ter um tratamento com um paciente que tem um transtorno afetivo bipolar, ele tem um tipo dele, que é o tipo 2, que ele não tem a mania daquele psicose, então ele passa como se fosse um paciente, como se fosse uma depressão que não melhora nunca. Tem a distimia, que é uma depressão também, que tem mais de 2 anos, o paciente não tem melhora. Então, não é simplesmente uma coisa fazer e pronto. Outra questão importante é o risco de suicídio, que os pacientes também apresentam, devido às questões do dia a dia e vulnerabilidade. Outra questão, álcool e drogas, que é uma coisa bastante envolvente, isso a gente tem muito na nossa população. Essa época de pandemia aumentou o consumo de álcool excessivamente também de muita gente, né? Então, predisposição nisso daí. A questão das demências que os idosos começam a apresentar, e aí essa questão da demência vai indo um período gradativo de evolução do paciente, e as próprias crianças que têm alguma alteração no seu desenvolvimento neuropsicomotor, que se não detectado desde o começo naquela avaliação, a gente tem um prejuízo cognitivo, um prejuízo funcional e também social para a população como um todo, né? Então, essa é uma parte que a gente fala que a medicina de família, ela envolve tudo, e a saúde mental, nessa época, a gente tem que focar. Por isso que fala que o médico ter uma residência, especialização, é muito importante para isso, ajuda muito nessa parte. Então, a gente trabalha dessa forma também bastante com os pacientes. E sempre tenho no apoio dessa equipe multifuncional, que é o mais importante. Até um casinho que eu ia comentar, foi um caso da residência, que no primeiro ano, nos primeiros meses que eu estava na residência, a gente tinha uma unidade de saúde, onde eu era o médico junto com o médico preceptor, e tinha uma consulta, era uma consulta de puericultura, uma criança que ia fazer uma avaliação geral, uma criança de 2 anos, e o professor falou, ele atrasou um pouquinho, Vitor, você atende? Eu já conheço o paciente, é só para você faz a consulta e a gente conversa com a mãe, se ela tiver alguma coisa a mais, a gente marca um horário a mais para ela, a gente marca um outro dia, alguma dúvida, vamos atender que ela está aqui. Eu falei, não, professor, vamos lá, vamos atender sim. Na hora que eu cheguei na consulta, eu conversei com a mãe, me apresentei, aquela criança toda meiga, que todo mundo quer levar para casa, brinca, não dá trabalho, tranquilo. A gente começou a conversa, fui conversando como é que estava, me deu a carteirinha de vacinação, fui olhar como é que está o desenvolvimento, e aí conversei com a mãe, falei, tudo bem, como é que está passando o seu filho, como é que ele está agora? Ela, então, doutor, na verdade, eu vim aqui na consulta porque eu quero dar ele para alguém, eu não quero ficar com ele. Aí, na hora, eu falei, e agora, o que eu faço, né? Já veio, pronto, o que eu vou fazer aqui? Continuei o atendimento normalmente, terminei a consulta, vi que não tinha nada de maus tratos, a criança muito bem tratada, a mãe era uma jovem que tinha seus 20 anos, e aí fui discutir o caso com o professor, falei, professor, na verdade a puericultura tá boa, agora tem uma questão aí que eu preciso de você que complicou para mim. A gente sentou para conversar, e a gente foi avaliar essa mãe, foi uma consulta que a gente acabou saindo da UBS, a gente saía às 5, a gente foi sair quase 7 horas da noite, mas a gente conversou, explicou, a gente viu, olha, a gente vai ver o que está acontecendo com essa mulher, ver o que ela precisa, né, ver qual que é a realidade dela, por que ela quer dessa criança, igual falou, a gente está aqui para julgar ela, vamos ver que ela tome a melhor atitude consciente e o melhor para a criança também. Então a gente foi investigar a história a gente conversou, teve uma consulta, a gente acionou toda a equipe multi para trabalhar com a gente também, multidisciplinar. Nessa hora entrou também na conversa a enfermeira, que conhecia o território, fazia a avaliação, e a saúde da mulher, que ela dava um enfoque a mais no Papa Nicolau. A gente também tinha a questão os agentes comunitários de saúde que conheciam a região, conheciam a família dessa paciente, como que era o convívio deles. Teve a questão da assistente social, que a gente acionou a assistente social para estar dando suporte na parte legal que a gente precisasse. E a equipe também tinha, era na residência, eu tinha uma estrutura de psicólogos também, que tinham tanto na residência como da UBS. Então a gente fez um trabalho interdisciplinar, a gente junto foi avaliando o paciente, não foi a mil maravilha não, teve um monte de confusão nesse trajeto, foi trabalhoso, mas na verdade a gente descobriu que essa paciente ela tinha um histórico já de abandono, esse abandono tinha sido do pai,
que deixou com a mãe abandonou ela com uma tia, e tinha uma história também de questão de relacionamentos que ela tinha instáveis, que a mãe já tinha e ela estava reproduzindo também. E no final a gente, junto com a equipe multiprofissional e estrutura também da equipe de saúde mental que tinha do NASF, que é o Núcleo de Atenção à Saúde da Família, a gente viu que ela tinha um transtorno de personalidade, e isso dava uma certa questão que tinha essas alterações no histórico. A gente trabalhou junto, então durante a residência eu acompanhei esse caso, depois de muito trabalho, muitas visitas domiciliares, atendimento conjunto, discussão de caso, a paciente está se tratando, conseguiu um emprego, estava morando na casa de uma tia de favor, mas aí conseguiu uma casa para ela e estava com uma criança. Até onde eu tinha o contato, estava com a criança, resolveu ficar, não ia mais, mas igual falou, a gente deixou aberto para ela resolver o que ela queria, tinha toda uma questão legal em cima disso, mas eu não ia ser eu que ia julgar ela, nem o professor, igual ele falou. Vamos trabalhar para ela resolver o que ela quer fazer e a melhor forma para a criança também. Então foi um caso que eu acabei apresentando numa das reuniões clínicas da faculdade, fiz um trabalho sobre isso também para levar para um congresso, foi muito legal. Um caso bem legal que aprendi muito com ele. A gente ajudou ele, só que eles ajudaram muito a gente no nosso aprendizado. Foi muito importante. Nossa, e tem uma coisa, né, Vitor, que você fala assim, ela tinha por volta de 20 anos. Você devia ter por volta de 20 anos também. Eu era um pouquinho mais velho. Mas não era assim, você estava acabando Sim. a medicina, então. Você devia ser eu tinha acabado a residência, eu fiquei trabalhando, como a minha faculdade era semestral, eu terminei no meio do ano, e aí eu fiquei trabalhando, fiquei 6 meses trabalhando no geral e fui fazer residência, era recém-formado praticamente, né? Tinha 8 meses de formado praticamente. Eu falei, poxa, isso daqui ninguém ensinou na faculdade, né? Como assim, né? A gente ouve essas histórias e fala assim, nossa, mas ele já era um doutor, né? A gente imagina o doutor com seus 40, 50. Não, você era jovem ainda. Sim. Ainda é jovem, né? Não, ele é jovem, graças a Deus. Ô, Vitor, fala uma coisa, essa ideia, você está na especialização em saúde mental, não é isso? Isso, eu estou fazendo uma pós na Santa Casa, estou fazendo pós em psiquiatria na Santa Casa. A ideia da psiquiatria é uma parte que me ajudou muito para mim, mais uma demanda minha que eu tinha dos pacientes e ia saber abordar, então uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar, mas na época da faculdade, como a gente não tinha uma visão de psiquiatria diretamente, então a gente não teve uma coisa que na época não teve tanto, mas uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar, até na parte da medicina de família, esses casos me interessavam muito, e eu comecei a fazer a residência, comecei a fazer a pós-graduação, estou no 2º ano da pós, e está sendo um aprendizado grande, está desmistificando muita coisa para mim, ajudando a lidar melhor com os pacientes, compreender melhor isso, e dar esse suporte a mais também dentro da própria saúde da família, né? Isso me ajudou muito, tá clareando muito, ajudando bastante. Que legal. Legal, que legal. Eu acho que quem vai falar, já que a gente está falando de saúde mental, né? Acho que é muito bacana. Acho que o Dan tem uma pergunta, não tem, Dan? Tenho sim. Vitor, o que você pode falar para a gente sobre as mudanças na saúde mental? Vamos dizer, Dan, a saúde mental, igual falou, a gente tem essa questão, antigamente era um sistema manicomial, né? Quando teve as mudanças da reforma manicomial, o paciente passou atendido no CAPS, onde ele tem todo um apoio multiprofissional também. Isso é super interessante para ele ter o atendimento, ele tem o psiquiatra, ele tem o psicólogo, ele tem um clínico, ele tem a TO, ele tem tudo quanto é estrutura para fornecer. Tem um esquema de hospital dia, onde ele vai durante o dia para fazer as atividades. Então a saúde mental mudou muito, não é mais aquela visão que saúde mental é só para louco. Na verdade, a saúde mental é para todos nós. A gente precisa de saúde mental para tudo. Então isso é no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E a terapia não é só simplesmente eu tomar um remédio e eu tô bem, ou simplesmente, faz a terapia aí, tá tudo certo e pronto. Não, tem formas de fazer. Você lê um livro, você vai estar trabalhando a sua saúde mental, você está fazendo uma atividade que dá prazer, estando bem com as pessoas, conhecendo você com qualquer forma de terapia que tem, essas terapias holísticas que vocês trabalham ajuda muito também, na questão da yoga, a pessoa fazer uma atividade, a questão do reiki, da barra de ex, toda essa questão que tem, ele forma como conhecer. São coisas que valem a pena para o paciente nessa questão de se descobrir e se ajudar também, né? A gente fala que o profissional de saúde ele é um instrumento para ajudar o paciente. A melhora mesmo vem do paciente conseguir absorver tudo isso junto. Tem uma pergunta da Júlia, isso. Vou puxar aqui, ó.
E como você enxerga as mudanças que esse contexto de pandemia traz para a saúde mental da população? Tem tempo? Você está com tempo? Eu estou tranquilo. Eu estou à disposição aqui, à vontade, né? Então, a questão dessa parte da pandemia, a pandemia trouxe uma mudança radical para todo mundo. A gente fala que essa pandemia, primeiro que mexe mesmo com a parte de saúde mental mesmo do pessoal, porque é uma mudança do nosso estilo de vida, são mudanças do comportamento que a gente tem que ter, mudanças na questão das relações entre as pessoas, né? Então, isso tudo são fatores que a gente acaba ficando um pouco entrando nesse isolamento social, que esse isolamento social, devido à questão da pandemia, ela traz essa visão de isolar, mas isolar de contato físico, não isolamento para você fazer as suas coisas. Então, temos as atividades que a gente tem para fazer, conhecer mais a família, estar junto com o pessoal, esses encontros que a gente faz, a própria questão da gente estar aqui conversando isso hoje é uma forma de ajudar na saúde mental da pessoa, entender, ter acesso a isso. Então, essa parte dela mudou muito, ela pegou pesado, devido à questão de falta de organização, vamos dizer, um pouquinho do governo em si. Porque o ideal da pandemia seria o quê? A gente trabalhar com uma forma de gerenciar essa crise, como conscientizar a população, informar claramente o que deve ser feito, né? E não ter ação divergente entre os governos. Acaba sendo que não tem uma ação federal, não tem uma ação estadual, municipal, e cada um faz como dá para se virar. É isso que acaba dando um pouquinho. E a saúde mental impactou muito. Os casos de alcoolismo, igual eu falei, acabaram aumentando bastante, ingesta de álcool. E muita gente que tinha... A gente fala que muita gente que era mais introvertido se deu bem na pandemia, porque ele já não tinha essa questão do contato. Agora, quem é uma pessoa extrovertida já fica um pouco agoniado, porque ele era aquela pessoa que quer sair, quer fazer as coisas, ele passa a ter que ficar mais em casa. E às vezes isso pode atrapalhar ele também, atrapalha um pouco a saúde mental dele. Isso também é uma questão que a gente tem que avaliar também importante, né? Então essas terapias ajudam muito a conhecer a gente, a questão da família também junto em volta, a rede de apoio, de amigos. Igual falou, não é para a gente estar, não é para a gente estar isolado, a gente está isolado presencial de estar um do lado do outro, mas não mentalmente, não estando juntos, você vê, é só fisicamente, né? Isso é importante. É uma coisa bacana, pode falar. Uma coisa que a gente sempre fala para as pessoas, né? Ligue para alguém que você sabe que está sozinho, né? A gente falou muito isso, né, meninos, nas lives antigas do ano passado. Converse com as pessoas, né? E a gente teve aqui, você comentou do CAPES, a gente recebeu o Antônio Sérgio, que é psicanalista, que é diretor de um CAPES. E veio falar para a gente o ano passado, quando a gente achava que tudo era passageiro. A gente achava que tudo seria muito breve, sabe? A gente ia ficar 2 semanas, assim, 3 no máximo, né? Que a gente encarava como férias no começo, né? Sim. Mas, na verdade, o Antônio Sérgio também trouxe essa visão. Tem muita coisa que você pode fazer sem ser presencial, né? De contato com as pessoas. Hoje em dia também, né? As redes sociais, tudo isso, dá para a gente sair um pouco do casulo, né? Sim, bastante, né? E não ficar também só focado. A gente vê que tem muita coisa que a pandemia tá no auge, tá uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, só que não é pra gente também, a gente tem que conscientizar que a gente tem nossa vida, tem que se estruturar mentalmente para quê? Para continuar vivendo junto e poder ajudar quem necessita junto com a gente, né? Isso é importante. É isso aí, porque era exatamente o que eu ia te perguntar, né? Você, como médico da família, que tem essa visão, né, do todo, do paciente e tal, o que você teria para nos orientar enquanto pessoa? Você está na linha de frente, né? Está vendo todas as coisas acontecendo. Trabalho também na linha de frente. Então, está vendo tudo isso rolar ali. Que orientação que você tem para a gente, né? Porque a gente vê assim, assiste no jornal, ou vê o governador fazendo a coletiva alguns dias da semana, com as orientações. Aí você vê gente na rua, você vê gente em casa, gente que fala assim, pô, que sacanagem, né? Eu tô aqui em casa fazendo as coisas, o outro tá lá fora. Aí o cara que tá lá fora fica, pô, eu preciso trabalhar, esse governo me atrapalha, né? É uma loucura isso tudo, né? Que tipo de orientação que você pode dar pra gente, assim? Não sei se orientação, conselho, o que assim, na verdade, assim,
Eu acho que tem mais esses desafios que a própria pandemia de Covid gera para a gente, né? Que a questão do isolamento social, a gente tem que fazer, precisa, só que tem que avaliar a questão também, igual você falou. Eu não vou julgar a pessoa que está lá fora, que ela precisa ter o ganha-pão dela para trabalhar. Isso a gente tem que ver. A gente tem uma questão de falta de assistência, que não teve um preparo da questão de tanto para atendimento de paciente, assistência para os próprios profissionais de saúde, que hoje em dia estão cansados, exaustos, não conseguem. Muita gente está tendo o burnout, que é a questão que é o excesso de trabalho, então uma síndrome de burnout, que é um transtorno psiquiátrico e junto, que entra nessa questão de atrapalhar o rendimento. Tem a questão também de a falta de subsídios para os próprios empresários, pequenos empresários, conseguir tocar o seu trabalho, fechando a porta, como que ele vai fechar, que ele tem conta para pagar também, e vai deixar o funcionário dele na mão, não quer fazer isso. E o auxílio emergencial, que se a gente tem que preconizar isolamento, o governo deveria ter feito uma questão de isolamento, de auxílio, onde o paciente, onde a pessoa consiga ter o mínimo para sobreviver. Isso é importante. Então, da pandemia, a gente tem que controlar algumas questões emocionais. Isso é que a gente fala que não é tratar, é a questão de tratar a doença ou tratar o sintoma. Então, a gente não pode medicalizar tudo também. Não, isso daí é tal coisa, toma um remédio, vai ficar bom, daqui a pouco você está bom. Não. A gente avaliar o que é um sintoma, o que já virou uma doença e, junto nessa forma de grupos de apoio familiar, trabalho, médicos, ajudar. E as terapias também, que essas terapias holísticas, como a gente trabalha também ajuda muito nessa questão geral para a gente trabalhar dessa forma. Eu acho que esse é o principal que fica. O uso de máscara vai ser o dia a dia nosso, tem que ter mesmo, é um vírus que tem essa ação. Lembrar que esse vírus não é gripezinha, nada, ele é um vírus que vai acometer o corpo como um todo, né? Tem pessoas que têm Covid, ele acaba tendo uma dor de cabeça e tem um AVC, tem paciente que tem uma diarreia, acaba atrapalhando a parte de interações de coagulação e tem que fazer um tratamento. Tem pessoas que afeta todos os outros órgãos do organismo, como o rim, como o pulmão, o coração. Então não é uma coisa só, não é só gripezinha já que passa. Não tem nada disso. É uma coisa que deve ser levada em consideração e abordar bastante os cuidados que a gente está tendo, o isolamento, o uso de máscara em gel, dentro dos cuidados, e a gente tentar fazer o máximo para se prevenir dessa parte e ajudando muito essa questão de conhecer a gente e estar junto que a gente gosta, né? As pessoas que fazem parte do dia a dia nosso. Teve uma coisa importante que você estava falando aí, da coisa do auxílio emergencial, né? Você manda a pessoa ficar em casa, você tem que dar, pode chamar do auxílio, mas você tem que dar um apoio, né? Eu estava outro dia conversando com o meu irmão, e eu sou de São Sebastião, no litoral, né? E ele conversando com o Caiçara, que estava acabando a época da desova do camarão, né? Que eles ficam lá, os caiçaras, os pescadores que pescam o camarão, que são os camaroeiros, aqueles barcos que tem umas asinhas do lado, assim. Eles ficam 3 meses e meio, sem poder ir pescar. E o governo dá para eles um auxílio. Porque não adianta falar assim, olha, está proibido você de pescar. Se o cara vive de fazer aquilo, se ele não vai pescar, ele vai fazer o quê? Ele vai roubar? Não, né? Não então você está proibido de pescar, porque senão não tem camarão lá para frente. Beleza, mas daí o governo vai lá e dá um auxílio pro cara, que senão ele vai fazer o quê da vida? Ele vai ficar 3 meses, né? Fazendo o quê, né? Então, precisa mesmo ter, e nessa coisa do amparo, a gente fala o governo, mas tem que ter um amparo de todo mundo, né? Todo mundo precisa ajudar todo mundo nesse sentido, né? Se a gente fosse uma sociedade que colaborasse mais com todos, assim, acho que seria bem mais interessante isso, né? Sim. Isso é importante. É bem isso mesmo, Toniel, que você falou. É a questão de a gente trabalhar, não é só o governo, a gente fazer a nossa parte e cobrar de governantes. A vacina, igual falou, foi falta de estratégia. A vacina era para estar aí, todo mundo tem vacina hoje em dia, a maioria. E agora, assim, como é que eu vou comprar vacina de última hora? Eu vou comprar, o governo está comprando, só que agora está na fila. A pessoa já comprou antes, tem outro para entregar. Tem tudo isso também, né? Exatamente, a falta infelizmente, a falta de organização desde o começo da pandemia, não é uma coisa só de agora, né? Já veio desde antes. Exatamente. Desde quando começou. Né? Nivanda, você está muda. Você está falando, não parece aqueles novela mexicana. Uma coisa curiosa, essa coisa das vacinas, que a gente ainda vê alguns negacionistas, né, com relação à vacina. E você teria alguma coisa a dizer sobre isso, da importância da vacina? Sim, muito. É o que é aquela questão. O tratamento para a Covid é vacinar. É simplesmente isso. O tratamento eficaz é vacina, né?
Eu falo aos pacientes, quando eles perguntam, doutor, eu tive ano passado, eu posso ter de novo? Eu falo, pode. Quem garante que você está imune? Não tem como. Sem a vacina, nenhum de nós está imune. Eu falei, eu tive Covid, graças a Deus eu não tive nada grave, tive umas dores lombares fortes, não tive nada respiratório, fiquei bem. Só que tem gente que está hoje precisando de uma UTI, precisando de um respirador. Então eu falei, não dá para a gente saber como o vírus vai ser agressivo. Então eu falei, sem a vacina, não tem como. O que é? A gente tem que tomar nossa vida, tem que tocar a vida, conforme for, mas todos os cuidados. Evitar aglomeração, uso de máscara, uso de álcool em gel. Essa questão é importante para tudo que a gente vai fazer. Então, o recado que eu deixo respondendo aí é o seguinte, é falar, o tratamento é vacina. A gente querer a vacina o quanto antes para a população, para tentar reorganizar a nossa vida e o novo normal, né? A gente vai organizar como vai ser o novo normal nosso, quanto tempo vai demorar isso. Espero que seja rápido e chegue logo, né? A questão é essa, quanto antes, melhor. É isso mesmo. Eu acho que tem uma coisa super importante, assim, que eu queria falar com relação a esse encontro de hoje, que, primeiro, de trazer o conhecimento, né? Muito importante você, quando a gente fala assim, parar o diz-que-diz-que e saber realmente o que é. Olha, é isso, precisa assim, é assim que funciona, de quem estuda, de quem sabe, de quem pode ser uma contribuição. E tem uma coisa que eu acho que é muito legal, essa postura do Vitor, que é dessa visão holística, tanto é que nós do Florescendo Ser, estamos tendo a honra agora de trabalhar junto com o Vitor. Olha, gente, que legal. O Vitor vai começar a atender também no espaço do Florescendo Ser. Então, é muito bacana isso, né? Olha que bacana isso. Porque essa visão... Hoje, quando eu conversava com a Miriam, essa amiga querida que está acompanhando a gente hoje, ainda falou, uau, que maravilha, né? Um médico, normalmente, a gente tem alguns médicos que têm uma visão dessa coisa do especialista e de que as terapias de apoio, as técnicas holísticas, enfim, não valorizam muito esse lado, e é muito bacana essa visão, e não é à toa que as técnicas que a gente tem, por exemplo, o Reiki, né? O Reiki é uma prática integrativa do SUS, né? Com certeza, em várias unidades, até em hospitais particulares a gente tem clínicas de Reiki, né? Todas as pessoas têm até uma live falando sobre isso, né? O Reiki é isso mesmo, gente. O Reiki é uma técnica e é uma técnica de apoio. Ninguém vai tirar o valor do médico, a importância do atendimento médico. Aí, como a gente tem uma pesquisa no Instituto do Coração, onde o diretor do Instituto diz assim, não, o Reiki não vai substituir o medicamento, mas o paciente vai estar tão bem que ele vai lembrar de tomar o medicamento. A terapia adjuvante, né, que ele vai ajudar no tratamento, né? É isso que a gente fala, é humanização. É igual eu falo, até aquele caso que eu comentei da residência. Se não fosse a equipe multiprofissional e principalmente o agente comunitário para trazer as informações para mim, eu não ia conseguir ajudar aquela mãe com aquela criança, ou o paciente que não conseguia tomar um remédio para hipertensão, que ele não sabia ler e ficou com vergonha de falar para mim. Então, isso aí é o conjunto todo. Então, não é a parte médica importante, tem também a parte, cada profissional tem a sua importância, não tem um mais que o outro, é o conjunto, né? Isso vale a pena. E essa parte da saúde mental, para mim, foi bastante envolvente agora trabalhar nisso, eu gostei muito, é uma arte que estou cada vez gostando mais, para entender do paciente também a questão disso, né? A questão da empatia, eu já tinha, atender, ser um pouco mais resiliente com ele, entender toda essa questão nessa que a gente está agora, né? É importante. Agora, e vamos estar junto aí também no Florescer do Ser trabalhando. A gente tem esse telefone, esse zap aí que a gente deixou para agendamento de consulta. Caso alguém queira também, eu contato também, tem um e-mail meu também, podem estar mandando e-mail com dúvida, pergunta, que é o amarantecruz@gmail.com, alguma pergunta mais, e também com o Dan, o Totô e a Ari, a gente poder organizar isso tudo, né? É isso aí. Agora, eu queria só falar uma coisa que acabou passando, né? Quando você estava falando do médico de família, alguém lá em cima perguntou, né, como é que faz e tal, né? Você falou que tem na rede pública e na rede particular. Para a pessoa fazer isso na rede pública, você disse que é nas UBS. Ela faz isso, ele vai na UBS de referência do bairro dele. Normalmente, todo bairro tem uma UBS de referência. Se ele não sabe, ele pode estar, se não tem nada próximo que ele viu, ele pode ligar na prefeitura. A prefeitura vai falar, de acordo com o endereço onde ele está, qual é a UBS, ou pelo próprio site, eu acho que dá no Google para achar, de acordo com a referência.
você vai naquela unidade, conversa sobre o programa de saúde da família, se lá tem o médico da família. Se tiver, você vai deixar um cadastro que a equipe vai te cadastrar e, normalmente, eles vão até lá na sua casa do cadastro também. Os agentes comunitários também fazem o cadastro na UBS e também na busca ativa na própria região, né? Isso a gente ajudou porque tinha muito paciente que era acamado, que ele não conseguia sair de casa, ele tinha uma certa restrição e não tinha um atendimento, né, dessa forma. Então, a UBS cadastrava, a gente ia lá e o atendimento era totalmente domiciliar. A gente fazia a consulta em casa com ele. Ele não precisava ir até o UBS, a gente ia até ele também, né? E no convênio, igual eu falei, tem a questão do agendamento, você pode procurar o médico de família no convênio. Então, os convênios, a Intermédica que eu estou trabalhando tem, a Mil eu sei que tem também, a Unimed eu sei que tem, a maioria dos, o Bradesco também tem o médico de família. Você pede para passar com o médico de família e é um médico que tem essa visão generalista, já de forma humanizada, para ver o paciente como um todo, da questão da longitudinalidade e a integralidade do paciente. Muito bom. Bom, se vocês quiserem, então, conhecer o Dr. Vitor Eduardo, como a Miriam falou, quero conhecer o Dr. Vitor, eu quero conhecer, a Júlia falando muito bom, enfim, é só ligar, ó, no WhatsApp dele vai passar aqui, ó, esse é o e-mail dele, amarantecruz@gmail.com, ou pelo WhatsApp 11 9893809995. Não sei como é que fala, né? Cada um fala um telefone de um jeito, né? 989-380995. Exatamente. Isso aí. Tem aqui, então, a Miriam está perguntando de convênio, né? Se você atende. Você tá convênio, no convênio, eu só estou com a Intermédica, onde eu já trabalho no centro próprio deles, né? Eu trabalho. Agora, os outros convênios, eles têm os médicos para estar no próprio ambulatório, para estar trabalhando diretamente. Por enquanto, em convênio, eu estou só com a Intermédica, mas se a gente tiver um convênio, quiser marcar uma consulta, às vezes, com a gente pode dar um recibo para ele estar pedindo reembolso para o convênio pela consulta médica. Tem essa opção também, né? Se o convênio der essa possibilidade de acordo com o plano. Que legal. E, ó, gente, e como a gente falou, ele está atendendo também, e lá no Florescendo Ser, no nosso espaço, que está passando aqui, ó, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, Conjunto 116, do ladinho do metrô Brigadeiro ali. Você vai atender lá de terça de manhã, não é isso que a gente estava conversando? Teoricamente tem terça-feira, né, que é o dia, e outros horários a gente pode mandar e-mail, a gente conversa um horário que fica mais fácil devido aos outros compromissos que todos nós temos também, né? Exatamente. E também, para quem... Tem muita gente que está... Até pessoal que do interior também, eu vou estar trabalhando no interior, na região de Andradas, que é a região que eu moro, que é de onde eu nasci, e Espírito Santo do Pinhal. Então, eu vou começar a atender lá numa clínica também, e eu vou ter o atendimento também no interior, focado nessa parte, saúde mental e médico de família também. A gente vai estar atendendo no interior também. Essas informações a gente passa pelo esse telefone também. Que bacana. Na região do leste paulista e sul de Minas ali, né? Pessoal aqui tudo agradecendo, gratidão, doutor. Parabéns a todos. A mãe aqui, ó, a Vilma aqui, ó. Muito boa live. Faltou Toninho aqui, né? Tamo junto. Tamo junto, né? Tamo junto. Muito bom, muito bom. Bom, é isso. Tem mais alguma pergunta, Nivanda, Dan? Ó, Pinhal vai ganhar muito. A Margarete Margarete é minha comadre. Ela é a madrinha da Júlia, minha filha. E ela é de lá, não? Ela é de Pinhal, ela mora em Pinhal, a região da Michele. Olha só, Margarete. Tá vendo? Ela é tia da Michele, minha esposa. E ela falou lá no começo, ó, que ela tinha falado bem no começo, quando era pequena, tinha um profissional não médico que ia vacinar as crianças em domicílio. Antigamente as cidades eram muito pequenas também, né? Era todo mundo, assim, todo mundo conhecia o médico, tinha um médico, São Sebastião acho que tinha um ou dois, assim. E a questão que a Margarete levantou da vacina é importante, que o Brasil sempre foi referência em vacina, e hoje em dia, infelizmente, nessa vacina a gente bobeou, nas outras a gente era referência, uma coisa que eu vi uma reportagem que a OMS falou, o Brasil sempre foi referência em vacina, esse ano
dessa vez falhou um O pouco. PNI, né, o Programa Nacional de Imunização, nosso Isso, referência. é excelente, é uma referência mundial, né? Ele é mundial, referência. Até que a maior adesão, você vê estudos que a gente está sem a vacina no momento, mas quando você pergunta quem quer tomar vacina, o brasileiro é o cara que mais topa tomar vacina, porque ele sempre está acostumado com vacina, né? Exatamente. Isso é importante. A população mais nova, que às vezes que fica na dúvida, porque não era dessa época, que tinha tanta vacina, não era tão cada mãe levar, tinha essas questões, mas o Brasil sempre foi referência nessa questão, né? Bom, Vitor, aqui 50 quase uma hora de nós estamos na conversa. Queria agradecer a participação de todo mundo. Se você gostou, compartilhe essa live com seus amigos. Logo, logo ela vai estar lá no nosso canal no YouTube. E aí você vai lá, você pode dar um like, ativar o sininho, se inscreve no nosso canal. Tem lá, o Vitor é a live de número... Tá aqui, ó, quer ver, ó? 34. Vitor Eduardo, a live de número 34 que a gente faz, essa conversa, nesse bate-papo aqui. Então, pensa que já tem mais 33 assuntos e pessoas ali falando coisas do seu interesse, do interesse de todo mundo. Então, é só entrar lá. Eu deixei no começo ali do chat, tem o Linktree do Florescendo Ser. É só você entrar lá e tem todos os contatos da gente. A gente vai também, já vai começar a ter um contato do Vitor também lá no nosso Linktree. É só entrar, o WhatsApp do Vitor vai estar lá, o e-mail dele, enfim. E só, Daniel, também eu tenho o site também, que a gente está pensando em colocar algumas coisinhas de orientação, informação. O meu site é www.drvitoramaranticruz.com.br. Tem o site que a gente vai ter algumas orientações também ali também para quem quiser também. Uma outra opção aí também já para a gente trabalhar junto. Que legal. Certo. doutorvitoramarantecruz.com.br. É esse daqui, né? Isso. É www.vitoramaranticruz.com.br. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito Perfeito. bom. Ah, que ótimo. Então é isso. Alguém mais tem alguma coisa? Tem uma coisa que eu vou mostrar aqui, Vitor, que você não vai acreditar. Ó. Mas pode ir falando aí que eu vou mostrar a surpresinha já. Não. Bem, eu queria agradecer também o espaço de estar junto com vocês conversando, super legal. Saber que esse trabalho que vocês fazem também é muito interessante, ajuda muito no próprio recuperação de pacientes, para a pessoa mesmo, independente do que ela tem, cada um tem o seu problema e cada um precisa de se conhecer. Isso é uma coisa muito interessante. E essa parte de humanização, de saúde, é uma questão bem importante, e humanização do tratamento do paciente, né? Isso a gente tem que levar para o nosso dia a dia, não só na saúde, é respeitar a pessoa como um todo. Então, isso aprendi desde pequeno com meus pais. A dupla. Essa turminha aí, acabei de receber no WhatsApp aqui, a Vilma mandou para mim no WhatsApp aqui, ó. Doutor Vitor e Florescendo Ser aqui, ó. Legal. Então, esses dois aí que me ensinaram tudo que eu tenho hoje em dia de conhecimento, a forma como a gente age, isso é muito fruto deles também. Eu agradeço os dois. E as duas pequenas lá no fundo que faz eu cada dia ser uma pessoa melhor. Minhas filhas, Alice e a Júlia. Beijão para as duas aí. Bonito. Para todos. Faltou a mim nessa foto aí, né? Faltou a mim. Faltou a mim nessa foto aí. Muito bem, muito legal. Ai, que maravilha, que maravilha. Eu acho que eu tenho falado essa semana, para a gente encerrar, queria dizer que eu tenho lembrado muito de uma live que a gente fez falando sobre esperançar. Esperançar é um verbo onde a gente consegue, pelas nossas ações, desenvolver a esperança. E é isso, esperançar, que é o verbo que Paulo Freire tanto falou para a gente, né? Seria o centenário dele agora. Eu acho que é essa sensação que eu tenho de ver o Vitor, que eu conheço desde quando nasceu, vejo esse homem maravilhoso iluminando por onde passa. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço o carinho todo, né? Desde pequeno. Para quem não sabe, a Nivanda é minha madrinha de batismo. É isso mesmo. Bom, gente, é isso. Um beijo para todo mundo. Olha, tem muita gente falando aqui, ó. A Margarete está falando parabéns aos organizadores, doutor, excelente live. A Miriam, eu quero vacina. A Júlia, parabéns, foi incrível, saudade de todos. A Mazé Lima, amei, parabéns, doutor, continue com essa boa energia.
Tem muita gente. Parabéns pelo trabalho da Ivânia falando de todos vocês, informações importantes. Parabéns a todos. É super legal compartilhar essa live por isso, né, gente? Quantas coisas que a gente... Aqui, ó, Thaís falando, tia Ni, sempre maravilhosa. Essa é a Tata, gente, a irmã do Vitor. Ela. Tem mais gente falando da Ni também aqui, ó, Ni, sua linda. Olha, hein, tá vendo? Muito bem. Gente, gratidão enorme. Vamos compartilhar mesmo, vamos tratar sempre... Quando a gente está nesse momento de mudança, é quando mais a gente tem que buscar a luz do conhecimento. Então, ao invés da gente engrossar a fileira da desinformação, vamos engrossar a fileira da informação. Né? Vitor, um beijo enorme, um beijo para vocês, enorme, quem estiver assistindo a gente. A gente vai ter na segunda-feira a nossa live, que somos só os 3, vamos falar sobre florais. Que são os florais, tipos de florais, e cada um, pelo menos, vamos tratar o conhecimento de novo, né? Para que servem os florais, que pesquisas já foram feitas, quais as comprovações que existem e tudo mais. Além disso, a gente vai ter na quarta-feira, no Brindando com Histórias, a gente vai ter uma autora e atriz indígena, que é a Márcia Cambeba, que veio falar do lindo trabalho que ela está fazendo sobre a questão ambiental. Ela é uma autora, uma contadora de histórias da Amazônia. E na outra quinta-feira a gente vai ter o Júlio, não é isso? Isso, professor João Júlio, da uma universidade, falando sobre medicina tradicional chinesa, MTC. Isso aí, olha quanta coisa, gente, olha quanta coisa. Obrigada. É isso aí, ó. Logo, logo, essa live vai estar no nosso canal do YouTube. Eu deixei aqui no chat agora, por último, o Linktree da gente. Vocês entram lá, tem todos os nossos contatos, todos, enfim, as nossas redes sociais. Vitor, queria agradecer muito a sua presença aqui, viu? E dizer que a gente está muito feliz com essa parceria que a gente está fazendo com você e que vai ser muito legal, muito bom. Vai sim, com certeza. Eu que agradeço o espaço, brigadão por tudo vocês também, a gente vai trabalhar junto. Ó, dá para ver quem viu aí, questão de saúde mental para ocupar, tem bastante coisa interessante que a Evandro acabou de falar, a programação está repleta, então, como eu falei, vamos focar, a gente está se desenvolvendo como ser humano mesmo, é o mais importante disso tudo, né? É isso. Eu agradeço também, muito obrigado a vocês também, brigadão. E está à disposição, a gente quiser conversar mais, estamos aí sempre à disposição. Tá certo, beijão a todos, obrigado. Aguenta um pouquinho aí que a gente já fala com você aí. Um beijo, pessoal, uma boa noite e até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.